Vamos lá, gente, ó. Contextualizado 9 da segunda série, Física 1. A figura representa um esquema de um funcionamento de um gerador eletrostático. Vocês não viram ainda o que é um gerador, mas o gerador ele tem a finalidade, qualquer tipo de gerador, ele transforma uma energia não elétrica em elétrica. Essa é a função dele. Por exemplo, uma pilha é um gerador elétrico, tá? Uma pilha, você tem ali uma energia potencial química acumulada, ele pega essa energia potencial química e transforma em energia elétrica. O gerador, por exemplo, acontece em turbinas, né? Em hidrelétricas e todos os lugares, todo tipo de usina. Essas usinas elas possuem geradores que são, eles pegam uma energia, normalmente uma energia mecânica, e transformam em energia elétrica. Bom, com base na figura e nos conhecimentos sobre as propriedades físicas oriundas das cargas elétricas em repouso, né? Ele quer saber o seguinte, qual alternativa aí é verdadeira? Na letra A, ele está falando o seguinte, ó, o campo elétrico entre a superfície interna e externa de uma esfera metálica é uniforme e constante. Não. O material condutor, se você chegar a ver o conteúdo, mas o material condutor, o campo elétrico na parte interna de um material condutor é igual a zero. As cargas elétricas do material condutor, elas se acumulam só sobre a superfície. Tanto que, por exemplo, vocês devem ter visto no enunciado, acho que eu cheguei a explicar isso para vocês, não lembro se cheguei nesse conteúdo, mas aquela ideia da gaula de Faraday, né? Se um raio, por exemplo, cai sobre o carro, o que você deve fazer se você estiver dentro do carro? Nada. Porque, na verdade, os elétrons eles vão ficar na superfície do carro, porque o carro ela é uma superfície metálica. Então, na parte interna, não vai haver elétrons. Se não vai haver elétrons nem prótons, então o campo elétrico na parte interna de um material condutor, assim como do carro, é igual a zero. Então, por isso que a letra A ela é falsa. B. As cargas positivas, elas migram da Terra... Opa, parou. Já está errado por si só, porque lembrando que cargas positivas representam prótons, e os prótons eles não se movimentam, não de forma natural. Os únicos que podem se movimentar são os elétrons, tá legal? Letra C. O potencial elétrico de um ponto da superfície externa da esfera metálica é maior do que um potencial elétrico no centro dessa esfera. Não. Na verdade, o potencial elétrico no material condutor ele é constante. Até a superfície ele tem o mesmo valor. Ele só passa a se modificar quando nós nos afastamos dessa esfera metálica. Ou seja, então, em todo o raio, o potencial elétrico ele vai ter o mesmo valor, ou seja, ele vai ser constante, tá legal? E ele está falando outra coisa, ele está falando que é maior no centro da esfera, e não é. Letra D. As cargas se acumulam na esfera, enquanto a intensidade do campo elétrico gerado por essas cargas é menor do que a rigidez dielétrica do ar. É verdade, galera. Olha só. Aqui, o que é basicamente... O grande detalhe dessa questão é a ideia de rigidez dielétrica. O que é isso? A rigidez dielétrica é um material não condutor, normalmente são materiais isolantes. Só que esses materiais isolantes eles têm um limite para que eles sejam isolantes. Chega até um determinado momento que quando eles rompem essa rigidez dielétrica, eles passam a movimentar elétrons. É o caso, por exemplo, do raio. Né? Como é que o raio, por exemplo, ele se propaga no ar, sendo o ar um material não condutor? Porque ganha-se tanta energia, o campo elétrico ele fica tão intenso que, acho que, se não me engano, são 3 milhões de volts por metro, tá? Esse é o campo elétrico máximo que o material dielétrico, que a rigidez dielétrica do ar ela suporta. Depois disso, quando ele ultrapassa esse valor, ele passa a transportar elétrons, o ar, mesmo o ar sendo um material não condutor, tá? Lembre-se disso. Se o ar fosse um material condutor, nós morreríamos eletrocutados, quase sempre. Então, isso não pode acontecer. O ar é um meio não condutor, mas ele torna-se condutor quando você tem um campo elétrico tão intenso, que esse material não condutor, ele torna-se condutor, tá legal? Então, a letra D ela é verdadeira.